Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão nos acompanhando aí. Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de Filosofia, Debate e Oratória e estou aqui varrendo a história da filosofia. Desde o dia 21 de abril desse ano, de 2021, eu estou fazendo todos os dias uma aula sobre história da filosofia. Então, se você quer saber lá desde o início o que é filosofia, depois os pré-socráticos, os socráticos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, os socráticos menores, Hipócrates com o surgimento da medicina, né? Temos aulas ali detalhadas nisso que eu chamo de introdução ao que há de essencial na história da filosofia, porque lá na frente eu pretendo dar cursos específicos sobre esse assunto aí para quem estiver interessado. Hoje eu vou falar sobre Epicuro de Samos, quer dizer, vou continuar falando, porque nas duas últimas aulas eu falei sobre Epicuro. Eu fiz uma introdução, né, falando sobre Epicuro, depois um pouco sobre a física, terminei a física epicurista hoje, e hoje eu vou falar rapidamente, eu vou falar em 20 minutos da lógica epicurista. Nós falamos lá na primeira aula sobre Epicuro, que Epicuro ele divide a filosofia em três áreas: a física, a lógica e a ética. A física nós terminamos ontem, a física epicurista nós terminamos ontem. Hoje eu vou falar especificamente só da lógica epicurista. Bom, o que a lógica epicurista, com o que ela está preocupada, né? Vamos perguntar assim, o que a lógica epicurista se preocupa em estudar? A lógica epicurista, né, como o nome está dizendo, lógica, né, vem de logos é razão. A lógica epicurista, então, ela está preocupada em estudar como se dá o processo racional nosso de conhecimento da verdade das coisas. E aí Epicuro vai falar que existem, vamos dizer assim, três perspectivas a serem consideradas que nos levam ao conhecimento da verdade da realidade como um todo. Que perspectivas são essas? Vamos lá. Nós poderíamos até levar em consideração 5, mas essas três primeiras é que concluem as duas últimas aqui que eu vou mencionar. Nós temos então, primeiro de tudo, as sensações. Como nós vimos, em Epicuro só existe o mundo físico, que é feito de átomos. Vai lá assistir lá a aula de ontem, a aula anterior, que você vai entender melhor o que são esses átomos. Eu fiz 2 aulas e ainda mostrei qual é a diferença dos átomos para Epicuro, para lá os primeiros pré-socráticos, por exemplo, o Leucipo e o Demócrito, principalmente o Demócrito. Nós falamos essas diferenças ontem, na parte 2 aí, hoje a parte 3 de Epicuro, tá? Então vejam bem, nesse caso aqui, nós estamos falando da lógica, como é que se dá o processo do conhecimento, mas como para Epicuro só existe o mundo material, então o nosso conhecimento também é material, né? Então vejam, só existem as sensações aqui nesse caso. Tá? E as sensações, elas surgem, segundo Epicuro, do fluxo de átomos que saem dos objetos. Então, por exemplo, eu tenho um celular aqui na minha frente e esse celular, ele emite átomos em várias direções. Por exemplo, eu tenho aqui uma mesa, um computador. Esses objetos todos, eles emitem fluxos de átomos. Por exemplo, a minha mão aqui nesse momento, ela está emitindo fluxos de átomos. Vamos falar a verdade. Isso aí não é muito diferente do que nós temos hoje na física. Veja, por que vocês estão me vendo aí? Vamos supor que vocês estivessem aqui diante de mim. É claro que tem a tela do celular aqui, mas vamos supor que vocês estivessem aqui diante de mim. O que está acontecendo aqui, pessoal? Está acontecendo o seguinte, olha, a luz que está saindo daquilo, está vindo do sol, né, nesse momento, são 13h45 da tarde, a luz do sol que vem aqui e bate em mim, ela é refletida. Então, o que chega até vocês aí, no caso, se você estivesse aqui perto de mim, o que chega até vocês seriam os fótons de luz que bateram em mim e refletiram e chegaram até vocês. E por conta da minha pele, do meu ser, ter rugosidade, ele vai em várias direções, refletindo realmente a minha imagem para vocês. Mas o que chega até vocês são os fótons. É claro, ainda assim chegam fótons, porque esses fótons saem daqui, vão na câmera aqui do celular, e aí por um processo eletrônico de tecnologia, isso sai daí na tela de vocês, do celular de vocês, a menos que vocês estejam vendo aí num computador que tenha o aplicativo do Android também, mas mesmo assim vai ser uma tela. Então essa tela está emitindo fóton e esse fóton vai chegar até o seu órgão sensorial da visão. Então vejam, nós temos os órgãos dos sentidos
E os átomos que saem, olha só, Epicuro está falando de átomo, ele não está falando de fóton. Essa noção de fóton é bem contemporânea aqui. Mas esse átomo, ele sai dos objetos, né? Todos os objetos emitem átomos. Então esses átomos saem dos objetos e encontram os meus sentidos, provocando as sensações. E veja, para Epicuro, as sensações, elas são assim, elas são uma afecção, ou seja, você tem um afeto, você é afetado pela realidade. Então a sensação é sempre passiva, tá? A sensação para Epicuro é sempre passiva. Por quê? Porque ela é produzida por uma outra coisa que provoca um efeito em você, né? Essa outra coisa afeta, o átomo afeta, então a sensação é sempre passiva. Outra coisa, a sensação para Epicuro, ela é sempre objetiva e olha só o que eu vou falar, verdadeira. A sensação para Epicuro é sempre verdadeira, diferente, por exemplo, do que nós vamos ver daqui a algumas aulas, por exemplo, para Pirro de Élida. Pirro vai falar, por exemplo, que você não pode nem afirmar que a sensação te engana, nem que ela não engana. É uma situação meio louca aí, como nós vamos ver. Então, assim, o que garante que a minha sensação seja verdadeira é a própria estrutura atômica da realidade. É só você raciocinar. O que sai dos objetos, vamos supor que eu tenho um objeto, o que sai dos objetos são átomos e o que esses objetos encontram em mim também são átomos. Então, são átomos encontrando átomos como se eles estivessem se harmonizando, tá? Então, vejam, repito, átomos encontrando com átomos, eles se harmonizam, tudo bem? Então, para Epicuro, a sensação é sempre verdadeira, porque essa harmonia é o que provoca o conhecimento das coisas como elas são lá, porque o que sai de lá são átomos e o que chega aqui são átomos, então a sensação vai ser sempre verdadeira. Vejam, o que nós conhecemos da realidade são esses átomos. E a sensação, então, para Epicuro, ela é arracional. Ela é arracional por quê? Porque a nossa sensação, ela não acrescenta nada, ela não acrescenta nada àquilo que ela está recebendo. Ela só recebe ponto final. Por isso que Epicuro vai falar que as nossas sensações são sempre verdadeiras, tá bom? Então, a primeira coisa, então, que garante o nosso conhecimento, as sensações, ok? As sensações, elas são garantidoras do conhecimento. Segunda coisa que é garantidor do conhecimento, ou que é garantidora do conhecimento, seriam as prolepses. O que significam as prolepses? As prolepses, segundo Epicuro, são pré-noções ou são antecipações ou representações mentais daquilo que as coisas são. Então, por exemplo, nesse momento eu não estou vendo nenhum automóvel aqui, mas eu já vi um dia e vi hoje por um acaso. Então, o que acontece? Aqueles automóveis, eles liberaram fluxos de átomos para mim, e eu captei esses fluxos de átomos e armazenei em mim, mas eu sou material também. Lembrando da aula de ontem, da aula de ontem, onde eu falei da física epicurista, dos átomos, falei dos átomos mais enrijecidos da minha realidade, mas eu também falei desses átomos mais sutis que constituem a minha alma, segundo Epicuro, tá bom? Então vejam, nesse caso aí, prestem atenção, Epicuro vai falar então que nós temos essa perspectiva das prolepses, ou seja, eu tive contato com a estrutura da realidade e essa estrutura da realidade me fez absorver algo da própria realidade, e eu fico com isso, eu fico com essa representação, mesmo sem estar diante das coisas. Ora, isso daí seria aquilo que tradicionalmente nós chamamos de conceito das coisas. É que Epicuro não chama de conceito, ele chama isso aí de prolepses, tá? Elas têm mais ou menos o papel dos conceitos tradicionais que nós temos, mas não são conceitos. E um detalhe, Epicuro reforça a ideia de que toda essa estrutura da realidade ela nos transmite a verdade, dizendo, olha só, que os nomes que nós damos para as coisas, só que é interessante, vou repetir, o nome que nós damos para as coisas surge de fato da experiência que nós temos com as coisas. Isso aqui é um tanto quanto desafiador, porque veja,
Por que em idiomas diferentes as palavras têm significados diferentes? Né? Aliás, as palavras são diferentes, às vezes elas não têm nem significado, mas uma mesma coisa tem palavras diferentes. Então essa questão ainda é muito bem resolvida. E aliás, eu não estou aqui hoje para fazer a crítica ao Epicuro. Como eu já falei em algumas aulas para trás, 2, 3 aulas para trás, amanhã ou depois eu vou encerrar o Epicuro, provavelmente na quinta-feira. Eu vou deixar sexta-feira e provavelmente a semana que vem só para poder fazer algumas críticas ao Epicuro, propriamente dito, tá? Então segura aí que vocês vão gostar das críticas, quem está assistindo aí. Não esqueça de entrar no canal da Academia Areté, aqui no YouTube. Depois as pessoas vão ver esse vídeo aqui no YouTube, tá? Lá no canal da Academia Areté, todas as aulas estão ordenadas lá direitinhas, com título, com descrição, com tudo direitinho. Então você pode acompanhar lá no canal do YouTube da Academia Areté. Não esqueça de digitar lá o nosso site, né? Procurar o nosso site www.academiaareté.com.br, onde você vai ter acesso aos nossos clubes. E o clube que está aberto a inscrição lá é o Clube de Debate e Oratória, onde você vai poder aprender a falar bem, argumentar bem, essa coisa toda. Não deixa de curtir depois o vídeo aqui também não. Mas continuando, então nós temos as sensações, as prolepses, que seriam uma espécie de conceito que nós guardamos das coisas, e temos por último aí o sentimento de dor e prazer. O sentimento de dor e prazer, veja bem, é que Epicuro vai falar que esses afecções, ou seja, essas coisas que nos afetam, elas causam internamente na gente ou dor ou prazer. E presta atenção, são esses sentimentos de dor ou prazer que vão orientar a ética epicurista, como nós vamos ver, dizendo o seguinte, como nós vamos ver a partir de amanhã: nós temos que nos aproximar daquilo que nos causa prazer e nos afastar daquilo que nos causa dor. Ou seja, a dor e o prazer são os critérios de valor para Epicuro, aquilo que nós valorizamos como bom e como mal, né? Valorar aqui é o quê? É você falar que algo é mais importante do que uma outra coisa. Aliás, o que é um valor? Valor é a importância que você dá a uma determinada coisa, a uma pessoa ou até mesmo uma circunstância. Então, isso é um valor, é uma importância que você dá a algo. Então, quando você... Repetindo, caiu um pouco a internet aqui. Quando você sente algo da realidade, você imediatamente sente dor ou prazer, segundo Epicuro. Veja, alguém pode até argumentar o seguinte: bom, mas se eu estou aqui, por exemplo, vendo uma janela, não está me causando nem dor nem prazer. Olha, eu acho que é meio forçação por parte do Epicuro, mas ele diria que causa sim, é porque você já perdeu a capacidade de perceber a sutileza da realidade das coisas como um todo, dizendo, por exemplo, que você já não tem, você vai dizer que não tem mais prazer nenhum. Eu acho um tanto quanto forçação, mas é isso que Epicuro diz. Seria algo semelhante, por exemplo, sei lá, imagina um sujeito que usa cocaína. Pobre coitado que usa cocaína, usa droga. Droga é um troço que faz mal pra caramba a vida das pessoas. Então o sujeito que usa cocaína a primeira vez, ele tem um pico lá de estímulo, que depois, na segunda vez que ele vai usar, ele já não consegue mais aquele estímulo. E aquele estímulo vai caindo, até a hora que o efeito da droga já não causa aquele efeito inicial que ele tinha, e aí ele procura outras drogas, porque aquela ali não funciona mais. A mesma coisa acontece, por exemplo, com os prazeres exacerbados que as pessoas têm. Chega uma hora que elas não têm mais prazer, vamos dizer assim, de olhar simplesmente para a realidade. É mais ou menos isso que Epicuro diria. Então vejam, os sentimentos de dor e prazer, eles nos dizem algo da realidade concreta, tá? Eles nos dizem também a verdade da realidade, ou seja, aquilo que é bom da realidade ou aquilo que é mal da realidade. E vejam, as sensações, as prolepses e o sentimento de dor e prazer, essas três coisas vão gerar para a gente aquilo que Epicuro chama de evidência. O que é evidência? O nome evidência vem de vidência, né? Vidência vem de videre, ou seja, aquilo que você está vendo, né? Vidente. O que é um vidente lá no espiritismo? É o sujeito que vê, o sujeito que está tendo contato com a coisa.
Não, mas evidência é nada mais, nada menos do que você ter contato com o objeto que está sendo conhecido. Por exemplo, esse celular que está na minha frente, eu estou tendo contato com ele, então ele é evidente para mim. Eu capto o que ele é nesse momento. Eu não preciso provar a existência desse celular. Agora, olha o que eu vou falar. A realidade, olha o que eu vou falar, preste atenção. Quando eu estou diante da realidade das coisas, a própria realidade é evidente. A própria realidade é evidente. Agora, existe um certo tipo de conhecimento que não é evidente. Com relação à evidência, Epicuro vai falar, a evidência é sempre verdadeira, porque você está diante do objeto, estou diante do celular, você não discute se isso é celular ou não. Você já capta isso da realidade e sabe imediatamente que isso é um celular. Agora, existem determinados tipos de conhecimento que eles não são evidentes, eles são opinativos. Opinião, o que seria uma opinião? Por exemplo, nós aqui da Terra, quando olhamos para a Lua, nós não temos a noção do que está acontecendo plenamente. Aqui na Terra, ninguém pode falar, não, Rodolfo, eu estou vendo. Não, você não está vendo. Quando, por exemplo, no eclipse da Lua, o que você está vendo? Você está vendo a Lua, vamos dizer assim, ela sumir, né? Ela diminuir, o disco lunar desaparecer. É isso que nós estamos vendo. Entendem? O que você está vendo que é evidente é o disco lunar diminuindo no eclipse da Lua. Você não está vendo o fenômeno Sol, Terra, Lua, a Terra se colocando na frente da Lua para a Lua desaparecer. Não é isso que você está vendo. Mas por que você deduz, né? Por que você cria o conhecimento de que é Sol, Terra e Lua? Ou seja, a Terra se colocando na frente da Lua para causar uma sombra na Lua. Por que você cria esse conhecimento? Porque você vai raciocinar em relação a algumas coisas que a realidade está te oferecendo. A realidade está te oferecendo algumas pistas, algumas evidências. E a partir dessas evidências que você vai chegar a algumas opiniões. Agora, essas opiniões são conhecimento, mas as opiniões podem estar erradas. Por exemplo, um sujeito que está lá na Lua, que está vendo a Terra se colocar, ele está lá vendo o Sol, né? O Sol está lá na frente dele. Aí a Terra vem e se coloca, né, na frente do Sol. Para ele é evidente que está acontecendo isso. Sol, Terra e Lua, onde ele está. Para ele é evidente, mas para nós não. Para nós é apenas uma opinião, porque nós estamos aqui na Terra. Então, se nós levarmos levarmos isso a cabo, esse raciocínio, as últimas consequências, nós vamos concluir o seguinte: olha, a opinião pode estar errada, a evidência não. Mas a pergunta que se faz aqui é a seguinte agora, para encerrar essa parte da lógica epicurista. Qual é a pergunta que nós fazemos? A pergunta é, se a evidência está sempre certa e a opinião pode estar certa ou não, porque, por exemplo, eu posso ver uma pessoa, por exemplo, agindo bem e eu, né, no dia a dia ela age bem, bom profissional, está parecendo ali correto, e aí você para pensar o seguinte: bom, esse cara está agindo muito bem em termos profissionais, então ele deve agir muito bem com todo mundo. Só que às vezes o cara, você vai lá no prédio dele, é um cara que cria encrenca com todo mundo, briga com todo mundo, não é assim? Ou seja, você cria a opinião de que ele trata todo mundo bem, né? Essa é a opinião, mas aí você vai lá no prédio dele e vê que a evidência mostrou o contrário. Então a opinião pode estar errada, a opinião pode ser equivocada. Quando? Quando a opinião é desmentida pela evidência. A evidência sim é sempre verdadeira, por quê? Porque ela é baseada nas sensações, nas prolepses e nos sentimentos de dor e prazer que nos dizem aquilo que a realidade está nos mostrando naquele momento que nós estamos diante do objeto a ser conhecido. Ok? Então o objeto está nos mostrando algo, a realidade está nos mostrando algo, isso é evidência, essa é sempre verdadeira para Epicuro. A opinião não, ou seja, o conhecimento que eu chego por conclusão. O que seria uma opinião? Seria um conhecimento que eu tenho, mas que eu chego até ele por meio de determinadas evidências aí que eu tenho da realidade. Mas eu chego a esse conhecimento por meio de raciocínio, não porque eu vi as coisas necessariamente. Então, repetindo, a opinião pode ser falsa. Quando ela é falsa, já falei, quando ela não está de acordo com a evidência que está te mostrando ali algo diferente dela. Tá bom, pessoal? Bom, a live hoje foi curtinha,
A live foi curtinha hoje, foi de apenas 20 minutinhos, tá bom? Queria agradecer a vocês pela presença, por todos que estiveram aí. Não esqueçam de curtir lá no YouTube, curtir o vídeo no YouTube e se inscrever no canal do YouTube para receber as notificações de quando são colocadas aulas novas lá. E peço também que você de repente deixe a sua curtida aqui e divulgue esse trabalho. É um trabalho gratuito, modéstia à parte, de boa qualidade, para que vocês possam aí avançar nos estudos de vocês. E tenho certeza, se você fizer esse curso aqui desde o início, passo a passo, prestando atenção, pessoal, eu garanto a vocês, vocês vão para um nível superior, assim, muito bem, sabendo em que nível estão as principais discussões e muito mais inteligente e antenado. Quem faz esse curso aqui, modéstia à parte, vai ficar mais inteligente, tá bom? Queria agradecer a todos pela presença e até a próxima. Que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.